Você já parou para pensar que nem toda ajuda é realmente ajuda? Que há momentos em que o ato de menos dar pode servir mais ao poder do que a compaixão? Jesus enfrentou isso. Ele viveu num tempo em que a caridade era uma moeda de status, onde a piedade era usada como palco, onde a ajuda era política. E hoje, essa realidade continua, de forma ainda mais perigosa. Em Gaza, milhares de pessoas estão sofrendo com fome extrema, vivendo em condições subhumanas, presas no meio de uma guerra que já ceifou mais de 30 mil vidas. Mas agora, surge uma nova tragédia: a ajuda que chega está matando. Segundo reportagens recentes da imprensa mundial, mais de 1.000 palestinos morreram tentando receber alimentos fornecidos pela GHF e Asa Humanitarian Foundation. Um modelo de distribuição fortemente militarizado, sem supervisão neutra, criticado por dezenas de ONGs e pela ONU. E o que isso tem a ver com Jesus e os fariseus? Tem tudo. Se você quer entender como os ensinamentos de Jesus continuam sendo a chave para discernir os tempos que vivemos, inscreva-se no canal. Aqui, a Bíblia é aplicada à vida real, com profundidade, coragem e verdade. Ative o sininho e não perca nenhuma mensagem que pode despertar sua fé e abrir seus olhos espirituais. Jesus nunca se impressionou com aparências. Enquanto o povo via os fariseus como exemplos de espiritualidade, Jesus via outra coisa: um sistema, um teatro, um culto à reputação e ao poder. Eles jejuavam, oravam e davam esmolas. Mas tudo era público, calculado, medido pelos olhares. Transformaram a adoração em performance, a caridade em moeda, a fé em estrutura de controle. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Mateus capítulo 23, versículo 5. Jesus os chamou de hipócritas. No grego original, hipócrites era o nome dado aos atores de teatro. Eles usavam máscaras, interpretavam papéis, e hoje, ainda existem muitos atores em cena, pessoas, organizações, sistemas inteiros que usam a necessidade do povo para ampliar sua imagem, seu domínio, seu poder. A crise em Gaza é o reflexo disso. Ajuda que deveria aliviar o sofrimento vem cercada de tanques, ordens militares, controle político. Civis são mortos enquanto tentam pegar um pacote de farinha. Se tudo isso está te fazendo refletir, fica comigo. No próximo bloco, vamos entender como a Bíblia denuncia sistemas que se alimentam da dor alheia, e como Jesus continua sendo a única voz capaz de revelar o que está por trás das aparências. Jesus nunca se calou diante da injustiça. E quando ele olhava para os fariseus, via mais do que uma classe religiosa, via um sistema profundamente corrupto. Eles usavam a necessidade do povo para parecerem justos, mas no fundo, era sobre influência, domínio e prestígio. A fé virou um instrumento de dominação, e a caridade, um meio de autopromoção. Por isso Jesus os confrontava com tanta força. Ele sabia que o problema não era o que faziam, mas o motivo pelo qual faziam. Eles ajudavam para controlar, doavam para serem aplaudidos, e criavam regras para manter o povo dependente deles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais o reino dos céus diante dos homens. Mateus capítulo 23, versículo 3. Jesus estava dizendo que aquele tipo de ajuda, em vez de aproximar as pessoas de Deus, as afastava, e o mais grave, os fariseus sabiam disso, mas preferiam manter o sistema funcionando. Hoje, o que estamos vendo em Gaza é mais um retrato do mesmo espírito. A ajuda humanitária, que deveria ser um sinal de socorro e compaixão, tornou-se uma ferramenta de controle militar e disputa geopolítica. A GHF, organização responsável por parte da distribuição de alimentos em Gaza,
opera com fortes laços com o governo israelense, sem supervisão independente e com uma estrutura que, segundo organizações internacionais, mais coloca vidas em risco do que protege. O resultado: crianças, mães e idosos morrendo na fila do pão. O que era para ser sinal de esperança, virou sinal de medo. E isso nos obriga a refletir: que tipo de caridade é essa que vem cercada de armas? Que tipo de socorro transforma o necessitado em alvo? Quando a esmola vem com soldados ao lado, a compaixão virou política, e quando a ajuda precisa de propaganda, ela perdeu a pureza do Evangelho. Jesus nos ensinou que a verdadeira generosidade acontece no secreto, que a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo, mas o farisaísmo, tanto o antigo quanto o moderno, precisa de plateia, de manchetes, de domínio narrativo. Não se trata apenas de dinheiro, de logística ou diplomacia. Trata-se de um espírito que se alimenta do sofrimento alheio para manter-se no poder. Mas a pergunta mais importante é o que podemos fazer diante disso. Como viver a fé num mundo onde até a compaixão foi sequestrada? Vamos descobrir como Jesus nos ensina a resistir, com discernimento, coragem e verdade. Fica comigo, o melhor ainda está por vir. Jesus nunca ensinou passividade diante da injustiça. Pelo contrário, ele nos convida a viver com olhos espirituais abertos, a enxergar o que está por trás das aparências, a discernir não apenas o que é feito, mas o espírito com que é feito. O cristão não pode ser ingênuo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ela está dizendo que há forças por trás de estruturas, decisões e sistemas. E é por isso que quando Jesus denunciava os fariseus, ele não estava atacando apenas indivíduos, mas toda uma lógica religiosa manipuladora que sobrevive até hoje. Em outras formas, com outras roupas. Hoje, essa lógica continua. Ela aparece nas instituições que distribuem ajuda para manter controle. Nos discursos que se disfarçam de compaixão mas visam apenas propaganda. Nos sistemas que usam a dor alheia como degrau político. E sim, também aparece nos conflitos como o de Gaza, onde a fome de um povo virou instrumento diplomático e militar. Jesus não só expôs os fariseus com palavras, ele também quebrou o sistema no ato mais radical de sua missão pública. Quando entrou no templo e virou as mesas dos cambistas, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Mateus capítulo 21 versículo 13, era um sistema disfarçado de espiritualidade, mas movido por lucro e controle. Eles exploravam os necessitados com taxas, vendas de sacrifícios e manipulação religiosa, e Jesus não suportou aquilo. Ele agiu, denunciou, e nos mostrou que não dá para servir a dois senhores, Deus e o sistema. Em tempos como os que vivemos, com crises humanitárias, guerras e fome, o nosso papel como igreja é mais do que doar, é fazer isso com intenção pura, com o coração no lugar certo, sem buscar aplauso, sem manipular, sem transformar a ajuda em ferramenta de visibilidade. A igreja precisa ser diferente, precisa ser a voz que defende os invisíveis, mas sem se corromper com a lógica do sistema. Jesus ajudava no secreto, caminhava entre os marginalizados, curava sem fazer propaganda. O verdadeiro cristão não transforma o bem em espetáculo, ele vive a compaixão como estilo de vida. E tem discernimento para não ser manipulado por sistemas que usam ajuda como escada de poder. Você está vendo como a mensagem de Jesus continua urgente e atual? Vamos falar sobre os sinais espirituais que revelam o tempo que estamos vivendo. E porque entender tudo isso pode nos preparar para os dias mais difíceis que ainda virão. Não pare agora. O que vem a seguir é fundamental para a sua fé. Jesus foi claro: nos últimos dias veríamos guerras, rumores de guerras, fome, falsos líderes, perseguições e engano. Mas há um sinal que ele destacou e que muitas vezes ignoramos: a frieza do amor.
e a distorção da justiça. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. O que vemos hoje, tanto no cenário de Gaza, quanto em outras partes do mundo, é exatamente isso: a compaixão sendo esvaziada, a ajuda sendo manipulada, a vida humana sendo negociada por interesses geopolíticos, religiosos e econômicos. O auxílio que deveria salvar, mata. A mão que deveria levantar, oprime. A estrutura que se apresenta como solução, alimenta o problema. E isso não é apenas política, é espiritual, é o cumprimento de uma realidade que Jesus já havia anunciado. É o avanço de um sistema que mascara o mal com discursos de paz, e por trás disso tudo, existe um espírito operando. A pergunta que nos cabe agora é: qual é o nosso papel nesse cenário? A igreja não foi chamada para repetir o sistema dos fariseus, não foi chamada para fazer doações que servem de autopromoção, nem para calar quando a injustiça grita. A igreja foi chamada para ser sal e luz, para denunciar o engano com sabedoria, para agir com compaixão verdadeira, para não ser levada por narrativas políticas disfarçadas de bondade. Sim, devemos orar pelos conflitos, devemos chorar com os que choram, mas também devemos ter discernimento para reconhecer quando o nome da compaixão está sendo usado para manter opressões e manipular consciências. Como Jesus fez, precisamos levantar a voz quando a fé é usada como ferramenta de domínio. Como Jesus fez, precisamos agir com verdade, mesmo que isso incomode sistemas. Você já percebeu como tudo está se alinhando? Alianças entre nações, falsas promessas de paz, manipulação de ajuda, controle de narrativas, e ao mesmo tempo, a igreja sendo silenciada. A verdade sendo relativizada, e o amor sendo substituído pela aparência de bondade. Esses são os sinais. Não estamos vivendo tempos comuns, estamos vivendo tempos proféticos, e quanto mais o mundo se aproxima do fim, mais a verdade de Cristo precisa ser proclamada. Vamos orar juntos por discernimento, por justiça e pela coragem de ser uma igreja que não se vende, não se cala, e não se rende ao espírito do sistema. O que vem agora é uma convocação espiritual, um chamado ao arrependimento, à ação e à fé verdadeira. Chegamos ao fim dessa jornada, mas ao mesmo tempo, chegamos ao ponto mais importante: o que fazer com tudo isso? Jesus nos alertou sobre a hipocrisia dos fariseus, sobre sistemas que usam o nome de Deus, a capa da generosidade e o rótulo da compaixão, para exercer controle, buscar poder, manter o povo oprimido. E hoje, a mesma lógica continua. A crise humanitária em Gaza é só mais uma prova de como o sofrimento dos inocentes pode ser explorado, manipulado e distorcido por sistemas que se disfarçam de salvação. Mas Jesus não nos chamou para sermos espectadores. Ele nos chamou para sermos parte de um povo desperto, um povo que enxerga além da superfície, que não se curva ao espetáculo da caridade vazia e que se recusa a negociar a verdade por conveniência. Se você pode, feche os olhos agora, respire fundo e ore comigo. Senhor, estamos diante de Ti com o coração quebrantado. Vivemos dias em que a verdade está sendo abafada por discursos bonitos, dias em que a caridade virou moeda e a fé um palco. Mas o Senhor conhece o coração dos homens, e o Senhor vê aquilo que está escondido. Clamamos por discernimento, Deus, para não sermos enganados por palavras doces com intenções amargas, para não confundirmos aparência com essência, para não nos deixarmos levar por sistemas que matam em nome da ajuda. Senhor, visita agora os que sofrem, os inocentes em Gaza, os feridos, os famintos, os esquecidos. Envia socorro verdadeiro, levanta vozes de compaixão pura,
Que a tua justiça prevaleça onde a justiça dos homens falhou. Desperta a tua igreja, Senhor. Que sejamos uma geração que não se rende à hipocrisia, que doa sem esperar aplauso, que serve no secreto, que levanta a bandeira do reino, e não de ideologias humanas. Nos dá coragem, Senhor, para virar as mesas quando for preciso, para denunciar o erro com amor, e viver a fé com integridade, porque no fim, não queremos ser reconhecidos por discursos, mas por frutos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa despertar. Não guarde essa mensagem. Mande para um amigo, um familiar, um irmão da fé. A verdade liberta, e ela precisa ser espalhada. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Aqui, você encontra reflexões profundas, corajosas e bíblicas sobre os temas mais urgentes da atualidade. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que pode transformar a sua vida. Que o Senhor te abençoe.